noite a todos. Boa noite você que está em casa, nos acompanhando, participando deste culto conosco. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um. Vou ler um versículo em Marcos 4, 34, versículo 34. Marcos 4, 34. Marcos capítulo 4, versículo 34. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Ao ler a Bíblia, eu me recordo de uma passagem que as discípulas de Jesus, né? As mulheres, né? Que não se lembravam de algo que Jesus tinha dito, e em relação à ressurreição. E é como se, será que Jesus não ensinou, será que não tinha falado? Que os anjos, né, perguntaram, está procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não disse? Aí quando os anjos recordam a ele, os homens, né, com roupa que brilhava como o sol, elas se lembraram do que Jesus tinha dito. Ou seja, não era para ser surpresa e não era para elas estarem procurando ali, ainda que fosse uma coisa bem natural, já que elas estavam indo no túmulo para fazer ali aqueles preparativos, e ao mesmo tempo que elas são questionadas por que elas estavam naquele lugar. Ao pensar nas parábolas, me recorda também questões de indiretas, mensagens indiretas. Quem aqui já deu uma mensagem indireta? Nos dias atuais é muito comum, não que não existissem essas mensagens antes, mas ela está potencializada por causa das redes sociais. Muitas são as indiretas nas redes sociais. Se colocam as indiretas para algum assunto, para alguma pessoa, mas de alguma maneira aquela mensagem que aquela pessoa está passando é para atingir um outro ponto. E a parábola tem algo semelhante, porque é uma narrativa alegórica, né? É uma ideia que você tem de transmitir uma mensagem indiretamente. Você não fala diretamente a mensagem, mas tem uma mensagem ali, ela está sendo transmitida indireta. Não que eu esteja dando aval para as pessoas que dão indireta na internet, mas é só para a gente poder ter uma breve semelhança. O que seria essa parábola? É uma mensagem que é feita por meio de uma comparação. É uma analogia. Eu digo algo, mas para poder representar outra coisa. Eu uso algum exemplo para que você tenha em mente algo, principalmente quando a gente vem a pensar do reino dos céus. Se Jesus não utilizasse aquilo que fosse comum às pessoas, ao convívio, dificilmente as pessoas poderiam entender. Então ele usava, como se tivesse, eu costumo dizer, quando você está alfabetizando, que você desce o seu nível de conhecimento para aquele que não tem, para poder entender a dúvida e trazer a explicação para aquela pessoa. Isso seria também uma parábola, ao mesmo tempo que, se Jesus não explicasse a parábola, eles não teriam condições de entender, necessitavam de alguém, e Jesus fazia isso. Alguns ficavam sem entender e outros entendiam essa parábola. Então, existem parábolas que são abstratas e concretas. Qual seria a parábola concreta? É sobre um pouco que eu quero trazer aqui, que é a parábola da Páscoa. Como assim? É uma parábola viva, porque algo aconteceu e existem significados e apontamentos que essa parábola hoje para as nossas vidas, né, que ela tem esse efeito. São parábolas em que você pode identificar na Bíblia
no sentido de que alguém viveu, ou um povo viveu, e não quer dizer que vai ser daquela maneira com você, mas que ela passa princípios que são eternos. É uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Tá? A Bíblia, então, é repleta destas analogias, principalmente quando nós levamos em consideração os ensinos de Jesus, assim como os ensinos realizados pelo Antigo Testamento, que de alguma forma trazem uma analogia com algo que ainda não havia acontecido, apontava para algo, ainda não estava no tempo, mas algo que estava por vir. Então existia sim uma analogia naquilo que acontecia, naquilo que aconteceu com o povo de Deus, ou seja, também na humanidade. Era a didática, ou é a didática de Deus para alfabetizar o seu povo. Exemplos foram dados e foram vividos. Princípios foram inculcados durante este período, mas eram exemplos que apontavam para uma intimidade maior. Uma criança, ela ama o pai, ela tem intimidade, mas a experiência com que essa criança conhece melhor o seu pai e o amor que o pai de fato tem em todas as atitudes e correções, que vai fazer diferença. A experiência que essa criança tem, que ela vai começar a aprender que esse pai verdadeiramente ama. E é por isso que eu quero falar um pouco sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, de forma breve. Nós iremos fazer uma leitura no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 8. Depois, não precisem tirar de Lucas, que estaremos meditando em cima desse livro. Lucas, capítulo 22, versículo 8. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Vamos orar. Senhor, estamos tocando a Deus na Tua palavra, que é viva e é eficaz, suficiente para as nossas vidas, Senhor. Não precisamos, ó Deus, modificar, incrementar. Não só não precisamos, ó Deus, como nós não podemos fazer. É como se diz a expressão morte na panela. Traria, ó Deus, morte para as nossas vidas, consequências gravíssimas, ó Deus. E muitas pessoas estão como essas mulheres que não ouviram ou esqueceram. Mas eu também sei, ó Deus, que a sua misericórdia vem para nos lembrar daquilo que está escrito na tua palavra, Deus. Peço a ti, ó Deus, que esteja nesse momento fazendo aquilo conforme é a tua vontade aqui conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para os judeus, era muito tranquilo aquilo ali. Vamos fazer uma refeição de Páscoa. Então, para eles era muito tranquilo, porque por volta de aproximadamente 1500 anos, eles faziam isso. Então, eles preparavam essa refeição da Páscoa. Então, era muito comum para eles. Nós temos uma distância de aproximadamente 3.500 anos para a primeira Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa. 3.500 anos, essa é a distância que você tem. Já dá para perceber que se torna um pouco mais difícil, a não ser de fato que nós estejamos em todo momento aprendendo, ouvindo, lendo a Bíblia. E como que foi um pouco desse processo? No período de José, o povo de Deus, ele foi para o Egito, uma história bem conhecida. Houve fome no mundo, é uma grande crise. No meio de uma crise mundial, José se torna administrador no Egito, estava abaixo de Faraó. Ele foi levantado sobre
todas as pessoas no Egito, com exceção de Faraó. O povo de Deus, no período em que teve a fome no mundo, foi para o Egito, passou a habitar nessa terra. José depois morre. O Faraó não conhecia José depois, começa a afligir o povo de Deus e o povo passa a viver como escravos. E eles eram escravos e castigados. Não tem quando nós sentimos dor, que nós queremos um alívio? Era assim que estava o povo, sendo castigado, e era necessário. Eles passaram cerca de 430 anos no Egito, com alguns anos de castigo. Mas nós podemos entender que esses 430 anos, o povo, de uma determinada forma, não experimentava de maneira plena a presença de Deus. Depois que o povo começa a ser afligido, ele começa a clamar, gritar, não é isso? Gritar por socorro, pedir ajuda, sofrer com maior intensidade. Não quer dizer que não estava sofrendo, só que às vezes a gente não percebe o sofrimento. Sofrimento é assim, quando chega num determinado nível, que a pessoa começa a gritar, e o povo estava assim. Chegou o tempo em que Deus separa Moisés. Moisés passou bastante coisa ali, tiveram vários acontecimentos, que não é o nosso foco, e ele é chamado por Deus para poder ir ao Egito e libertar o povo. Nesse momento, Deus prepara 11 sinais e maravilhas. Talvez você esteja falando assim, são 10, né? São 10 pragas, mas que são 11 sinais e maravilhas. Teve o primeiro da serpente. E a última praga, né, o último acontecimento dessa libertação é o mais terrível, que agora aquela dor que o povo de Deus estava sentindo passa a ser prometida para todo o Egito, com exceção, que é aí que entra a Páscoa, com uma exceção. Vamos colocar assim, um anjo da morte, ele não determina o juízo, porque o juízo vem de Deus, e ele não poderia aliviar uma casa simplesmente porque ele achou esse aqui é de Deus, esse não é de Deus. Precisava ter uma marca, e precisava que alguém tivesse pago com preço de morte para não sofrer a ira de Deus. E quando o anjo passava naquela casa, naquela família, era como se o anjo falasse assim: aqui eu não preciso entrar porque já foi pago o preço. Alguém morreu, ou algum animal, houve morte aqui para pagar. Então aqui tem a salvação de Deus. Estão separados. Aqui eu não posso tocar, porque o juízo que eles merecem, eles não podem sofrer. Era uma refeição que foi preparada. E existia uma característica do animal, que era um cordeiro, né, um cabrito, que ele era separado ao 10º dia até o 14º dia. Quando nós apontamos para Cristo, nós vemos que Cristo foi separado, e ele estava separado, não podia se contaminar, e ele não tinha defeito, e era também um macho de um ano. A Bíblia também fala isso, está lá em Deuteronômio, em Êxodo 12.
e ele era macho de 1 ano, esse cordeiro. Em Romanos 5,12, na primeira parte, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, ou seja, o pecado entrou no mundo por um homem, não foi por Eva, porque não foi Adão que saiu de Eva, a responsabilidade estava com Adão. Então, o cordeiro tinha que ser macho, não podia ser fêmea. E a gente começa a entender princípios aqui. No versículo 15 de Romanos 5, na segunda parte, diz assim: pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só, de Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, o cordeiro macho, Jesus Cristo, transbordou para muitos. São princípios, e esses princípios, eles são irrevogáveis. Precisa ser da maneira como Deus instituiu a humanidade. Não foi o contrário que Deus criou, criando Eva primeiro e tirando de Eva Adão. E da mesma maneira, não poderia ser qualquer cordeiro. E a gente entende que Deus, em alguns momentos, diz que como se fosse esfregar esterco no seu povo, que entregava os sacrifícios de qualquer maneira. Por mais que nós possamos achar que não faça sentido, o cordeiro tinha que ser sem defeito, e Deus não aceitaria outro sacrifício, se não fosse um cordeiro sem defeito. Por quê? Porque esse cordeiro apontava para Cristo. Ele fazia uma referência a algo que Deus iria fazer. Se ele aceitasse, Deus seria mentiroso. Ele estaria dizendo que ele consegue viver no pecado, ou que o cordeiro que ele iria enviar seria um mais ou menos, de qualquer maneira. Mas nós precisávamos começar a entender o padrão de Deus, que é um padrão diferente do nosso. Precisava passar o sangue nas laterais e nas vigas superiores, para saber que ali teve um sacrifício. Pagou o preço. Assado no fogo, não poderia ser cozido. Ervas amargas e pão sem fermento. Isso aqui deixa para a escola de discípulos. E tinham que queimar caso sobrasse algo. Tinham que comer tudo. E temos então a morte dos primogênitos como a última praga. E como um outro princípio que tinha, Deus diz para eles, em Êxodo 12, versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Era um momento de salvação, era um momento de decisão, era um momento em que eles tinham que fazer com pressa, sem olhar para trás, sem temer o que estava ficando no Egito e sem temer o poder do Egito, os exércitos. No versículo 26 de Êxodo, por que eles estavam fazendo aquela refeição? No versículo 26 diz assim, em Êxodo 12: quando os seus filhos lhes perguntarem, o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas. Teve efeito. O que aconteceu, o que nós fizemos, passando sangue. Morreu todo mundo, veio juízo no Egito, mas na nossa casa não. E Cristo nos libertou com mão poderosa e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Cristo
derrotou o poder das trevas, salvando aqueles que eram dominados e não matando aqueles que eram dominados pelo pecado. Então o povo curvou-se em adoração. Sai depressa, pão sem fermento, quer dizer agilidade e não ter contaminação. Então é uma história real, que hoje nos serve como uma parábola. Nós não observamos como tal esta cerimônia, porque ela ganhou um novo formato. Não somente nós fazemos duas ordenanças na igreja: o batismo e a ceia do Senhor. São as duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Princípios são eternos, mas essa cerimônia foi uma sombra. Quem projeta a sombra é maior do que a própria sombra. Literalmente, quando você vê, uma sombra parece ser maior do que uma pessoa. Mas o que eu quero dizer, se você aguarda o seu pai e vê a sombra dele em algum lugar, a sua atitude natural é querer abraçar ao pai e não ficar brincando com a sombra dele. Uma atitude desta revela uma coisa: que você não conhece de quem é a sombra. Aí você não vai se interessar por ela, você vai ficar na sombra. Você não vai se interessar pela pessoa que está na sombra. Para um povo que nunca viu um pai, é normal. Mas quando ele já veio para a igreja, Cristo, nosso olhar deve ser somente para Cristo. Nós não precisamos e nós não podemos ficar olhando para a sombra, porque Cristo está aqui na igreja. Cristo é o Salvador. Esses sacrifícios apontavam para um Cordeiro perfeito que iria vir. Estava alfabetizando o povo para entrar nessa nossa faculdade, não porque somos bons, mas é nessa faculdade aonde nós estamos vivendo pela fé, e a fé nesse Cordeiro. Em Lucas 22, no versículo 1 e versículo 2, agora diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, sem contaminação, que demonstra que nós, quando temos o chamado de Deus, temos que sair depressa ao encontro dele, e para ele que nós fomos chamados, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Este mês era considerado para os judeus o primeiro mês. Era como se dissesse assim: passou janeiro, fevereiro, março, abril, agora vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Como assim? Já passaram os anos? Porque é um mês de aliança. Não tem quando uma pessoa se batiza e nós começamos a falar que ela tem 1 dia, 2 dias, 5 dias. A sua vida não tem comparação com tudo que você viveu fora de Cristo. Se você viveu 50 anos, 1 hora na presença de Cristo, nada se compara. É uma aliança. E existem datas que são marcantes na nossa vida. Um aniversário, tem gente que esquece data, eu não posso falar. Casamento, noivado, batismo, consagração para qualquer ministério. Eu tento lembrar datas, mas são marcantes, porque trazem lembranças para aquela família, para aquela pessoa. Então, durante 1500 anos, essa data era uma data especial. São datas especiais, a tão esperada data. Só que agora de uma maneira diferente,
porque eles faziam isso. Quem poderia imaginar que aquela cerimônia que eles estavam fazendo, os discípulos, que iria ganhar um novo significado, parecia que era mais uma Páscoa, uma data tão esperada, que estava marcada no calendário de Deus, aproximadamente 1533 anos depois. Agora o povo pode ter certeza que o autor da sombra chegou. O autor daquela sombra, daqueles sacrifícios, estava presente naquele momento, dizendo: estou ansioso para celebrar essa Páscoa com vocês. A promessa de Deus, de desde quando Adão pecou, agora estava chegando no momento mais sublime, no melhor momento para a humanidade. Aquilo que estava projetado, para quem estava ali naquele momento com aqueles discípulos. Quem poderia imaginar isso? Nós não podemos abrir mão deste momento com Cristo. Jesus já veio. E pensem como que essa data estava marcada no calendário de Deus, porque ele poderia ter vindo a qualquer momento, ou ter acontecido aquilo em qualquer outra data. Quando ele tirou o povo do deserto, ele já estava dizendo o que seria aquela data, o que ele estava preparando para fazer. Jesus era o plano perfeito de Deus e sempre foi o plano perfeito de Deus. Existia uma promessa em Gênesis, em Abraão, e uma promessa para a humanidade. E Jesus estava dizendo, durante 1500 anos, aconteceu essa cerimônia para eu chegar. E eu estou aqui. Eu sou essa promessa. Pode passar um tempo e Deus não se esquece de suas promessas. Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Pode passar anos na sua vida, mas a palavra que Deus tem para a sua vida, a promessa que Deus fez para você, persevere, que irá se cumprir. Pessoas que podem parecer que foram perdidas, pessoas, ou até você mesmo que está às vezes fraco, Deus é aquele quem te sustenta, quem te dá força, é o Deus da promessa e é o Deus que cumpre promessa. O que nós aprendemos com isso? Que vale a pena confiar em Jesus Cristo. Porque podem passar anos, podem ser para gerações à frente, como foi para Abraão também. Até hoje a promessa de Deus para Abraão, frutos ainda são colhidos. Para aquele que lutava contra o tempo, aquele que lutava contra a esperança, aquele que não tinha como ter filhos, e nós estamos aqui para a Páscoa do Senhor. Um cordeiro sendo entregue pelo sacerdote. Vejam as semelhanças. Eles estavam querendo matar Jesus, e Jesus permitiu que os pecadores, que era assim que estava na palavra, e esse sacerdote estava querendo matar Jesus, era para se cumprir algo que estava na agenda de Deus. Sem perceber, eles estavam levando o verdadeiro cordeiro sem mácula para o sacrifício perfeito, cumprindo a Páscoa em caráter eterno. Jesus morreria outra vez por você? Não, porque o caráter do sacrifício de Cristo é eterno, e é um amor perfeito e suficiente e real. Nós precisamos crer naquilo que aconteceu.
foi um cordeiro entregue pelo próprio Deus. João, no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu aproximando-se, Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote apontava, João apontou, e o Cordeiro agora estava no período de Páscoa, dizendo: o verdadeiro Cordeiro, agora que sou eu, irei entregar a minha vida. E eu não só entrego, porque ninguém pode tomar a minha vida, eu entrego, mas depois eu vou tomá-la de volta. Porque existe um objetivo, porque agora a ira de Deus passa, e Ele encontra o sangue de Cristo nas nossas vidas. O escolhido de Deus, o pecado que tinha pelos mestres da lei, esse pecado não suportava a presença de Jesus. Eles precisavam matar. As trevas não suportam a luz, porque as trevas são eliminadas por causa da presença da luz. Mas vejam o que o pecado faz com as pessoas. Eles tinham medo do povo. Repararam que está escrito isso? Eles tinham medo do povo. O pecado nos limita a somente a ótica humana, terrena. Nós não conseguimos ver as coisas espirituais. Eles não consideraram Deus. Mesmo conhecendo Deus, sabendo das necessidades interiores deles, o que eles temiam era o povo. Sequer consideraram a vida que eles estavam levando. Sequer consideraram. Não tiveram condições de considerar, de lembrar dos profetas, das advertências, das escrituras. Eles não se lembraram nem da própria maldade. A única preocupação que eles tinham eram preocupações terrenas. Às vezes, nós estamos distantes e perdidos e só nos preocupamos com coisas de pouca ou sem importância. De tão perdidos que nós estamos. Lembrem da mulher samaritana com seus dilemas, entrou num debate teológico, aonde será a verdadeira adoração? Chame seu marido. Como assim? Pegou no íntimo. Jesus redireciona a conversa. Quando nós não valorizamos o que Deus fez, nós também nos tornamos instrumentos de Satanás. Lucas 22, do versículo 3 ao 6. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. E Satanás entra nele. Era um período de recordação de como Deus agiu com mão poderosa no povo. Se tornou uma festa comum e sem importância. Foram corrompidos. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Judas não considerou o momento e nem mesmo o cordeiro. Poucos entendem o significado da Páscoa. Para os cristãos, com sabedoria, toda a ceia do Senhor é a Páscoa do Senhor. Toda a ceia é a Páscoa do Senhor. Toda a ceia, nós nos lembramos o que Ele fez. Toda a ceia,
nós anunciamos que Ele vem. Jesus Cristo está voltando, vem buscar a sua igreja. Nós anunciamos a morte, ressurreição e retorno de Cristo, que vem buscar a sua igreja. Por descaso de tudo o que estava acontecendo, Satanás entrou em Judas. Ele abriu mão de uma posição de honra. Ele estava entre o círculo mais próximo de Jesus, recebendo as instruções, recebendo orientações em relação às parábolas. E ele abre mão dessa posição. Ele abriu mão de estar na igreja. Ele abriu mão do trabalho que ele fazia, que ele tinha um trabalho de confiança. Ele abriu mão de ajudar verdadeiramente pessoas por causa de ganância. Ele abriu mão do ministério dele. Descontentamentos infundados e ganância usurpam o que é eterno das mãos daqueles que foram chamados por Deus. Precisamos avaliar o nosso coração. O ministério próspero também será alvo e até mesmo de inveja, que era assim que os mestres da lei e os sacerdotes estavam em relação a Jesus. E esse crime teve um agravo nele, porque todos nós sabemos, ou alguns, que existe uma diferença do crime que você faz no calor da emoção. Um pai que, por exemplo, perdeu o filho naquele momento e está com o assassino ali naquele momento, e ele arquitetar o plano durante meses, se agrava, porque ele arquitetou com frieza e falsidade no meio da Páscoa do Senhor. A Bíblia diz, no versículo 7, que finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. O tempo de Deus é controlado em detalhes. Nada sai do controle de Deus. Esse momento em que ele poderia ser traído, em que ele seria entregue, era o momento agora da substituição dos elementos. Sai um animal e entra o Filho de Deus. Se estabelece aquilo para o qual de fato aquilo foi criado. Um momento esperado por Jesus, o dia em que deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Pão sem fermento, sem contaminação, sem impurezas e de rápido preparo. O cordeiro, um animal que garantiu a vida no dia do juízo de Deus, durante o Egito. Agora, o Cordeiro de Deus, que dá o nosso passaporte para a vida eterna. Ele dá o nosso passaporte para que nós possamos estar com Deus e viver para Deus. Quando Jesus chega nesse momento, então ele dá a ordem para os seus discípulos. Ele diz para eles irem preparar essa Páscoa, porque ele tinha instruções importantes para passar para eles. Ele tinha momentos de intimidade que ele iria passar com seus discípulos. E ele envia Pedro e João para preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntam, eles têm dúvida. Se vocês repararem no versículo 9, eles perguntam: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Quem aqui já teve dificuldades de seguir orientação? Nós temos dificuldades. Eles tinham essa dificuldade. Eles estavam em Jerusalém, eles eram galileus, então deveriam ter dúvidas. Se pensar o período, não deveriam ter muitos lugares, e o horário também não era bom para poder arrumar um local.
E também não deveria ser barato. Já aconteceram coisas que você pensa assim, eu não tenho dinheiro para resolver, mas você tem que resolver. Você tem que separar, tem que priorizar. Ou situações que você precisa. Aí você recebe as orientações. Mas e aí, o que fazer? Senhor, onde quer que preparemos? E aí é onde entra algo para a nossa vida. Seguir a Cristo exige de nós perseverança e um olhar de fé. A fé e a perseverança caminham juntos com aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aqueles que ouviram o chamado. Fé e perseverança não se separam. Porque nós podemos sim ter dúvidas, dificuldades e nem saber como fazer no meio daquilo ali. E se eu não tive perseverança? E se eu parei no meio do caminho? E se quando eu estava terminando, eu recuei em algo? E se eu nem fui? Também pode acontecer, eu nem fui, nem iniciei. O que nós podemos fazer? O que quem está em casa pode fazer? Ouça o que Jesus diz para você hoje. O passado, você não vai voltar e fazer. Mas, se nós estamos aqui, se nós estamos ouvindo a Cristo, Ele tem algo para cada um de nós. E nós só precisamos ouvir o que Ele tem hoje, porque Ele não fica relembrando o passado, não fica dizendo, olha o que você fez, olha o tempo que você perdeu, olha aonde você está, olha o que parou. Ele só diz o seguinte: instruções para o dia de hoje, siga em frente. Não se prostre diante de interrupções em sua vida. Jesus tem uma palavra nova para cada um de nós, para nós continuarmos, para que Ele venha nos animar, porque a Páscoa era período de recomeço, era um período de um novo início. A Páscoa era um período em que eles iriam ser fortalecidos agora no Senhor, era um período para eles poderem avançar dali para frente. A Páscoa é dia de continuar, é dia de nós caminharmos. Jesus, Ele tem a solução para as nossas questões. Você tem questões? Jesus tem soluções. Do versículo 10 ao 12, Ele responde: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Jesus dá todas as orientações para eles. No versículo 10, nós temos uma ação incomum para um homem, porque aquilo era uma atividade da mulher. Não era normal carregar um pote. Às vezes, quando nós temos orientações que são incomuns, nós falamos: mas como que eu vou achar alguém com isso, Jesus? Jesus deu a ordem para eles. Eles só precisavam ir ao dono de uma casa e fazer uma pergunta. Quantos de nós não travamos quando algo parece não fazer sentido para nós? Jesus, você está me mandando ir nesse período, não está me dando dinheiro, não está mandando pagar, e está mandando ainda achar um homem carregando algo que normalmente só a mulher carrega. O que aconteceu? Muitos de nós travamos. Muitas vezes nós não fazemos algo por nós não concordarmos. Teve algo já assim na sua vida? Quando algo parece incomum, a fé separará o sucesso do fracasso na vida do cristão. A fé separará a alegria que você terá em obedecer e a tristeza de você recuar. Aquela peregrinação eterna de estar perdido, é a fé que irá mudar isso.
E no versículo 13 diz que eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Era um momento de novo significado. Percebam a importância que tinha o que eles estavam participando ali, que eles poderiam dizer: Jesus, chame outra pessoa para participar com vocês, envia outra pessoa para fazer, não faz sentido, eu desisto, acabou para mim. Tudo isso está sendo com muita dificuldade, eu não aguento mais. Existe momento para perguntar, assim como existe para obedecer. Assim que o mestre explica, diz o que você deve fazer, nós precisamos ir em frente. Dá ordem, nem sempre nós entenderemos com detalhes, porque Jesus não dá explicações por que ele fez aquilo ali. Nós poderíamos imaginar como muitas pessoas, um homem com um cântaro, não seria uma mulher, porque o homem usava odres. O que estava acontecendo ali? Estava combinado já em secreto, Jesus tinha combinado com o Senhor, mandou aquilo como sinal, tem teorias sobre isso. Não estou querendo dizer qual é, mas podemos imaginar. Era um código com aquele homem, tipo, vai ter uma pessoa diferente ali, era para que não acontecesse na hora errada, porque, se vocês perceberem, eu não sei qual é o motivo, como que foi feito. Se foi um anjo que falou com ele, se Jesus tinha combinado, não sei. A Bíblia não diz, e quando a Bíblia não diz, eu não falo. Mas eu sei uma coisa, porque a Bíblia me ilumina nisso. Porque era para acontecer no momento certo. Judas não podia saber ainda onde era o lugar. Ainda não poderia ser revelado. Então Jesus só dá a ordem para eles. Vai lá desse jeito que vai ter isso, isso, isso. O que nós sabemos é que tudo estava no controle de Deus, ainda sem explicação. Quando na nossa vida existem coisas que nós não entendemos, estava tudo no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. 3.500 anos, tudo no controle de Deus. Deus não perde o controle. Horário, lugar, acontecimentos, disposição, mobiliário, tudo estava preparado pelo Senhor, e é isso que importa. Tem momentos que a gente até quer explicação, mas a gente só precisa dizer: Senhor, eu não vejo sentido, por causa que eu sou pequeno diante de Ti, mas pela Tua palavra eu vou lançar a rede, porque a minha experiência diante de Ti, Senhor, não é nada. Não há nada que foge ao controle do Senhor. Assim como no Egito, o mover de Deus está também em nossa vida. Assim como aconteceu no Egito, acontece conosco hoje. Mas percebam uma coisa, que no período do Egito, tinha a participação do povo em marchar, em sair, façam apressadamente. Lembrem das instruções. Vocês lembram disso? Saiam apressadamente. Existe uma participação nossa. Jesus nos impulsiona a nós nos movermos, a nós estarmos caminhando. Nós não ficamos somente como espectadores, só vendo. Nós precisamos responder com estímulos favoráveis ao vento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sopra em nossas vidas para nos mover, para nos fazer caminhar, e nós precisamos responder de forma favorável a Ele. Não que seja um mérito seu, mas você se move também. Você tem participação nisso. Você diz: eu não estou entendendo, mas você diz: não, eu não quero essa vida. Eu quero ter sempre na minha vida esse compromisso com o meu Deus, com Cristo. Me mover, saber que Deus, através da minha vida, poderá fazer milagres. Pessoas serão libertas. O Espírito Santo está sobre mim para profetizar, para pregar, para falar, para curar. Está sobre você. Você é chamado para ser cheio do Espírito Santo de Deus.
para ter dons, maravilhas e sinais, expelir demônios, acabar com as prisões aonde tem trevas, a luz vai predominar, porque você está ali, tudo está no controle de Deus, e nós precisamos responder com esses estímulos, é para andar, é para caminhar, Senhor, me leva para lá, eu sei que se eu for arrastando, mas me leve, Senhor, me ajude, porque Deus te ajuda, Cristo é aquele que te ajuda na sua debilidade, na sua fraqueza, Ele não te chamou para ser forte por si mesmo, Ele diz ser forte e corajoso, mas nele, na palavra dEle, naquilo que Ele coloca no teu coração, é o Espírito do Senhor que te faz valente, nós não somos capazes por nós mesmos, e esse Espírito é o que está presente na igreja. É por isso que algumas coisas eu digo, não fique na sombra, não fique em óleo ungido de coisas, de objetos, de pessoas, porque hoje nós temos o Espírito Santo real, já veio, nós não estamos com símbolos, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar um poder que ninguém nunca experimentou, para que nós viéssemos a ter uma força como igreja, é uma igreja que nunca existiu antes daquilo, a mesma unção, o mesmo Espírito que estava sobre a igreja no livro de Atos, está disponível para nós nos dias atuais. Ele traz esse novo significado para toda a humanidade, um novo significado para a Páscoa, o Cordeiro de Deus, entregue por toda a humanidade, estejam prontos para sair, esteja pronto para ir, é urgente sair do Egito, é urgente o chamado de Deus para a sua vida hoje, é urgente sairmos da escravidão, não precisamos ficar sendo castigados pelo pecado, ele diz que desejou ansiosamente comer aquela Páscoa com os discípulos, antes dele sofrer. A libertação da escravidão do pecado seria pelo sofrimento. O reino de Deus é chegado para vós. Partilhem o cálice, e bebam e comam. Estejam comigo nessa aliança. Jesus dá instruções importantes ao falar com os seus discípulos. No capítulo 24, não precisa abrir, no versículo 1 ao 8, é o momento em que as mulheres vão procurar, vão no sepulcro, mas não encontram, está aberto, e elas ficam perplexas. E os homens, com roupas que brilhavam como a luz, se colocaram ao lado delas, e elas ficaram com medo. Mas eles fazem a pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Não procure Jesus entre os mortos. Não procure, se lembre das palavras dele, porque ele ressuscitou. Ele não está em coisas mortas. Ele não está em coisas do passado. Jesus está vivo. Muitos procuram Jesus em coisas mortas. Você é convidado a adorar esse Salvador, o único e o verdadeiro, Jesus Cristo que está vivo e nos chama para participar dessa ceia hoje, para estarmos com Ele. Nós somos chamados para lembrarmos de tudo que Ele fez. Todos que estão cansados e sobrecarregados são chamados para ter esse alívio da alma. Que nós possamos, nesse momento, porque Cristo continuou com a sua ceia, e nós vamos fazer aqui agora a ceia do Senhor. É um momento em que nós iremos participar. E como nós iremos participar? Não procurando Jesus em coisas mortas, mas dizendo: Senhor, eu sei que Tu estás aqui. O Senhor está comigo o tempo todo. No momento em que nós precisamos, quando Pedro
afundava. A Bíblia não diz que Jesus estava perto dele, mas ele clama e a mão estava próximo a Pedro. Não existe distância para Cristo não poder nos socorrer, nos abraçar, participar desse momento conosco. E é o momento em que, depois de pegar o cálice e dar aos discípulos, ele pega o pão. Vamos, nesse momento, já pegar os elementos. O Cordeiro de Deus partiu o pão e deu graças, ensinando algo novo. Aquele que é batizado é chamado para estar nesse momento. Se você está retornando para Cristo, se você já foi batizado, faça a autoanálise, retorne ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, entenda que você é chamado para se batizar e participar conosco. Peça para que Cristo se faça presente no seu coração. O valente que dominava a sua alma antes, chegou alguém mais valente do que ele. Esse valente perdeu o domínio sobre vocês. Todo aquele que entrega a vida para Cristo, a libertação que nós experimentamos e que aquele que ainda pode experimentar é maior do que o que aconteceu no Egito. É um momento mais sublime, é maior. Antes, nós olhávamos para coisas grandiosas, mas eram sombra. Agora o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, porque com mão poderosa, Cristo te libertou. Com mão poderosa, o Senhor te libertou. Agora você tem o ungido do Senhor, o ungido de Deus. Tome o pão. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Temos o Cordeiro de Deus, que nos ajuda e que intercede por nós. Lembre-se sempre, não do Cordeiro, não de um bode, mas lembre-se desse castigo que nos trouxe a paz, que foi sobre Cristo, que pelas feridas nós fomos curados e sarados. Lembre-se como Jesus amou você, como Jesus nos amou, da maneira como Ele entregou-se para nós, do amor de Deus por você. Cristo seja tudo em nossas vidas. Senhor, nós entregamos esse momento a Ti, Senhor. Que seja o pão da vida em nós, Deus. Nós estamos lembrando, recordando, Senhor, o que o Senhor fez por nós, ó Deus. Recordando, ó Deus, a Páscoa do Senhor, a libertação, a vida eterna, Senhor. Tudo está no Teu controle, Senhor. Todas as coisas estão no Teu controle, Senhor. A minha vida está no Teu controle. Nada foge ao controle do Senhor. A ceia do Senhor é preparada pelo próprio Cristo. E Ele está preparando um lugar para você na eternidade. Você se sentará na grande mesa, aonde tem lugar para todos aqueles que aceitam o chamado de Deus. Você e todos aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que fazem parte desse corpo, todos aqueles que ainda virão, pois ainda tem mais pessoas para se juntar, todos aqueles a quem Cristo chamar. Grande libertação nós experimentamos, Senhor.
maior do que a libertação que aconteceu no Egito, ó Deus. Porque agora se concluiu com o Cordeiro de Deus, que leva os nossos pecados, que inclusive salvou aqueles do passado, salvou aqueles naquele momento e ainda nos salva nos dias de hoje. É o único Senhor, é o único Salvador. Não existe salvação fora de Cristo. Senhor, que essa Páscoa seja sempre lembrada por nós, olhando para Ti, ó Deus, olhando para o verdadeiro sacrifício, para aquele quem deu a sua vida por nós, e que nós possamos, ó Deus, lembrar aos nossos filhos, para que eles aprendam e para que eles vivam eternamente, Senhor. Que nós possamos comer para a honra e para a glória do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Tempo de recomeço, início da nossa vida, antes longe de Deus, agora íntimo, antes perdido, agora salvo. Que nós possamos, ó Deus, nos lembrar sempre disso, Senhor. Éramos perdidos, mas não estamos mais, Senhor. É uma nova aliança, Deus. Eis que tudo se fez novo, Senhor. É tempo de recomeço, Senhor. É o que a Páscoa remete, ó Deus. Tempo de recomeço, uma nova vida, Senhor. Tempo de esperança, tempo de oportunidade, Senhor. O Senhor tem dado oportunidade para nós, ó Deus. O Senhor tem dado oportunidade para a humanidade. Tudo, ó Deus, já é passado. Temos uma nova vida. O nosso pecado foi perdoado, foi apagado. O Mestre se entregou. Amor tão grande não existiu. O ato de maior crueldade na humanidade não estava fora do controle do Senhor Jesus. Foi uma entrega, foi por amor. A aliança de Cristo supera qualquer aliança que nós possamos ter tido no passado. A aliança em Cristo é onde nós temos esperança. A parábola da Páscoa se concluiu no sacrifício de Cristo. Os seus pecados estão perdoados. Senhor, levantamos esse cálice em louvor e honra a Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, lembrar do seu sacrifício, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Ti misericórdia. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nessa caminhada. Dependemos de Ti, Senhor. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão fracos. Aqueles, ó Deus, que por desafios, talvez, às vezes até se sintam sem esperança. Aqueles, ó Deus, que podem estar desanimados, Senhor. Dê, ó Deus, perseverança, ó Deus, para o Teu povo, Senhor. Dê, ó Deus, intrepidez e coragem. Dê a Tua palavra no coração, Senhor. Aquelas mulheres não lembravam daquilo que o Senhor tinha falado. É possível que aconteça conosco, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a lembrar das Tuas promessas, ó Deus. A lembrar, ó Deus, do Teu controle na nossa casa, Senhor. A lembrar do Teu controle na nossa vida, Senhor. A lembrar do Teu controle na Tua igreja, Senhor. A lembrar que a Tua presença está conosco, ó Deus. A nós lembrarmos que o Senhor vive, Senhor, eternamente, ó Deus. O Senhor está em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Que todos possam beber para a honra e glória do Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio
e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder. Um amigo encontrei, ele é o seu amigo também, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, você pode dizer, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Você pode dizer comigo, bem forte, com fé, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, diga comigo, nada melhor, não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus, nada é melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada é melhor que o meu Deus. Senhor, nada é melhor do que a tua presença, nada é melhor que o meu Deus, nada é melhor. Esse sacrifício é incomparável, é incomparável. Senhor, nós te agradecemos, porque não temos mérito algum, mas o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou naquela cruz por nós. Que o teu sacrifício dia a dia seja honrado com a decisão dos nossos corações de te honrar, de te engrandecer, de viver o verdadeiro evangelho. Muito obrigada, Pai, por esse amor incondicional. Nos leva debaixo da tua proteção, que a nossa semana seja uma semana cheia da abundante graça, e que todos os dias possamos nos lembrar que não há nada, nada melhor que o nosso Deus. Aleluia! Uma semana abençoada, que vocês possam sair daqui convictos. Não há nada, nada melhor que o nosso Deus. Amém? Não esqueçam de visitar a cantina. Com certeza tem coisas gostosas lá. Uma semana abençoada.